a todos bem-vindos a este nosso culto. Este é um culto diferente e especial. Nós lembramos hoje, na verdade no dia 31, que seria amanhã, os 504 anos da Reforma Luterana, onde através de Martinho Lutero a palavra de Deus voltou às mãos da igreja e onde a salvação pela fé em Jesus Cristo voltou a ser ensinada, pregada, consolando e fortalecendo a fé dos cristãos. Por isso Jesus Cristo diz para nós nesta noite assim: se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, que nos criou, que nos deu o seu puro Evangelho e se revelou a nós para que pudéssemos nos achegar à sua presença e ainda nos dá tudo o que precisamos para a alimentação do nosso corpo. Toda a terra nos formou.
Deus Filho, que veio ao mundo para nos remir de todos os pecados, nos livrando da culpa do nosso pecado, abrindo o céu e desta forma dando-nos acesso ao nosso querido Pai. Tudo isso Ele fez com o seu santo e precioso sangue, que verteu na cruz em nosso favor, e pela nossa fé nele sermos salvos. Em nome de Deus Espírito Santo, que opera a fé em nós, que nos chama através do puro Evangelho, com o intuito de nos santificar aqui no mundo, que nos ilumina com os seus dons e que nos conserva na fé verdadeira até o fim. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus afirma acertadamente em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. E em 1 João 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas ela também afirma acertadamente em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos então os nossos pecados a Deus, cantando. Santo.
é misericordioso e bondoso. Ele nos perdoa e aceita pela fé em Cristo. Lutero comenta esse amor justificador de Deus em Cristo com as seguintes palavras: aqui começa a feliz troca. Tudo que Cristo possui passa a pertencer ao que nele crê. Cristo possui todo o bem e santidade, e isto passa a pertencer ao cristão. O cristão está cheio de pecados e defeitos, e isso Cristo leva sobre si, porque Cristo é Deus e homem, alguém que nunca pecou e cuja santidade é insuperável, eterna e todo-poderosa. Ele toma sobre si os pecados da alma do cristão e leva sobre si como se ele mesmo os tivesse cometido. Estes são necessariamente engolidos e afogados nele, pois não há pecado que resista diante de sua insuperável justiça. A alma, por sua vez, é purificada de todos os seus pecados e se torna livre em Cristo. Portanto, a todo que está arrependido, confia em Jesus e deseja viver uma nova vida com auxílio do Deus Espírito Santo, eu anuncio a graça e o amor de Deus e perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus dentro do Salmo 46. O Salmo 46, o Martinho Lutero, ele tomou como um salmo para segurá-lo nos momentos difíceis que ele passou, e também para nós, neste mundo tão difícil que a gente vive, é um salmo de confiança, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o versículo 11, o último, nós leremos em conjunto. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó
próxima leitura escolhida para hoje, onde lembramos os 504 anos da Reforma Luterana, nós encontramos em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, onde o apóstolo João ele vê um anjo, e esse anjo traz uma coisa importante: o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus nos ama e nos salva através de Jesus Cristo. E ele diz que nós agora precisamos temer este Deus. Nós devemos confiar neste nosso Deus e entregar as nossas vidas nas suas mãos. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Assim termina a leitura. Capítulo 3, versículos 19 a 28, e esse texto ele resume toda a palavra de Deus e tudo que Cristo fez por nós, e ele diz que nós somos aceitos por Deus, justificados pela fé em Cristo, sem as obras da lei, é tudo presente de Deus para nós. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante dele, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé.
Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Assim termina a leitura da epístola. Santo Evangelho escolhido para hoje, nós encontramos em João capítulo 8, versículos 31 a 36, onde Jesus fala de liberdade. A liberdade que vem porque nós cremos que Jesus Cristo nos libertou do pecado, do diabo e da morte eterna. Nessa liberdade nós podemos viver felizes, porque nós sabemos que somos aceitos por Deus, não porque somos bonzinhos, porque nós somos pecadores, mas somos aceitos por Deus porque Cristo morreu por nós na cruz. João 8, 31 a 36. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado.
O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar para este mundo a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico, com a explicação que Martinho Lutero escreveu lá no Catecismo Menor, e que fala de tudo aquilo que a gente crê em nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, conforme está projetado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gados e todos os bens. Supre-me abundantemente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra os perigos e me guarda de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade de minha parte. Por tudo isso devo dar graças e louvor, servi-lo e obedecer. Isto é certamente verdade. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. Para que eu reconheça e viva submisso a Ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho pouco lido, João 8, 31 a 36, ressaltando o tema Jesus nos liberta. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, era dia 31 de outubro de 1517, bem cedinho. Certo monge agostiniano, lá na cidade de Wittenberg, na Alemanha, caminha entre a multidão. Ele vai até a porta da igreja de Wittenberg e lá ele prega uns papéis, umas folhas, com 95 teses ou 95 citações para o conhecimento de todos e para o debate entre o povo. Com este ato de pregar essas 95 teses, Martinho Lutero dá início à sua caminhada em defesa do Evangelho, da Palavra de Deus, frente ao mundo que tinha se desviado dessa palavra e colocado a salvação como fruto das obras meritórias do próprio ser humano. Na verdade, Lutero ele não fez nada de novo, ele não trouxe uma nova doutrina, um novo ensinamento. Estava e está tudo na Bíblia, a palavra de Deus. E os textos lidos hoje comprovam o que Lutero escreveu, discutiu e defendeu frente à igreja da sua época. Infelizmente, o ser humano ele insiste desde a criação a se afastar de Deus e querer ele mesmo ser o seu Deus. Veja, por exemplo, o que levou Adão e Eva a pecar. O diabo chegou para eles e disse em Gênesis 3:5: Deus sabe que no dia em que comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, o diabo disse: se vocês desobedecerem a Deus, fizerem aquilo que Ele não quer, vocês serão o seu próprio Deus. A pretensa liberdade pelo afastamento de Deus em suas vidas trouxe para o ser humano a escravidão, o sofrimento, a desgraça e a morte aqui no inferno. Tirar Deus da vida não deu certo. Os judeus na época de Jesus, eles se orgulhavam de serem cumpridores das leis de Deus do Antigo Testamento e se orgulhavam que pelo seu cumprir da lei, eles mereciam ir para o céu. Também colocaram-se eles mesmos como Deus. Não deu certo. Eles, por melhor que tentassem cumprir a lei, eram pecadores. E Tiago 2,10 diz: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Romanos 5,12 diz: o pecado entrou no mundo por um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Jesus completa esta verdade em João 8,34. Em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Martinho Lutero, ele aprendeu desde pequenininho em sua igreja que Deus estava bravo com o ser humano e o ser humano precisava escapar do castigo de Deus através de obras de merecimento. E Lutero, atormentado pelo pecado e pelo medo da condenação no inferno, procurou de todas as formas possíveis na sua época encontrar a paz com Deus por seus próprios méritos, pelo jeito que ele vivia e tentava fazer o certo segundo a palavra de Deus. Ele tentava mostrar para Deus que ele era uma pessoa boa e que merecia ir para o céu. Mas quanto mais ele fazia, mais ele se sentia pecador.
Como professor da Bíblia na faculdade de Wittenberg, ele teve acesso à Bíblia, que naquela época não era como nós temos hoje, todo mundo tem a sua, era restrita nos mosteiros, nas igrejas ou nas faculdades. E ele, estudando a Bíblia para poder ensinar seus alunos, ele se depara com vários textos, dentre os quais o texto base da Reforma, Romanos 1, 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Lutero entendeu então e começou a pregar e ensinar que justo por si próprio ninguém é, todo mundo é pecador. Mas por causa da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Deus nos declara justos, porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz, a nossa dívida com Deus foi quitada e nós fomos salvos. E isso é que diz Romanos 3,28, que nós lemos há pouco. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado, e justificado é declarado justo por Deus, pela fé, independentemente das obras da lei. É porque Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, veio ao mundo, sofreu todo o castigo e ira de Deus por causa dos nossos pecados na cruz e morreu por nós, que nós hoje temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, não pelas nossas obras, mas unicamente pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Jesus fala claramente isso em João 8,36: se pois o Filho, Jesus Cristo, os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Jesus liberta porque éramos escravos do pecado. Enquanto na época de Martinho Lutero as pessoas estavam atormentadas pelo peso do pecado e da condenação de Deus no inferno, hoje em dia parece que as pessoas não estão nem aí mais para Deus. As pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus, e elas não estão nem aí para o céu, para onde vão passar a eternidade, no céu ou no inferno. O lema da vida de muitas pessoas nos dias de hoje é: vamos aproveitar a vida porque é curta e tudo acaba com a morte. Grande engano dessas pessoas. Tem uma vida eterna esperando para todo ser humano depois da morte, no céu, para quem creu em Cristo, ou no inferno. Deus nos deu os mandamentos para a nossa felicidade. Eles nos mostram como nós, agora que somos livres pela fé em Jesus Cristo, nós devemos viver neste mundo para sermos felizes. Deus sabe que o pecado causa sofrimento e leva a desgraça do ser humano. Nós vemos isso acontecer todas as semanas, quando vemos em nossos noticiários na televisão que uma pessoa comete crimes por bobagem. As pessoas fazem um monte de coisas erradas que poderiam ser evitadas, porque dentro das pessoas existe uma natureza corrompida por causa do pecado. Lá em Adão e Eva, essa pretensa liberdade que é não ter Deus em sua vida não deu certo. Eles trouxeram sofrimento e morte sobre eles. O pecado não liberta, o pecado aprisiona a pessoa, e aprisiona numa situação de tormento, e de medo, e de desgraça aqui no inferno. E o ser humano, ele não tem capacidade por si próprio de salvar-se. Como o próprio apóstolo Paulo já dizia em Efésios 2, e afirmava que todos os seres humanos estão mortos espiritualmente por causa do pecado. A grande notícia, estimado irmão e irmã, que Lutero trouxe da Bíblia, não é nova, não. Mas a grande notícia que a Bíblia traz para a época de Lutero, para a nossa época, para sempre, que aquele anjo do Apocalipse também veio trazer, justamente está em João 3, 16 a 18, quando diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Jesus nos liberta porque éramos escravos do pecado, permaneçamos livres. Muito importante é o que Jesus fala no Evangelho, nos versículos 31, 32 e 36. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade libertará. Se, pois, o Filho os libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Jesus Cristo, com o seu sofrimento e morte na cruz por você, por mim, para pagar os nossos pecados, Ele nos liberta do pecado, do inferno e do peso da lei que dizia que éramos nós que deveríamos fazer alguma coisa para ir aos céus. Ele nos liberta porque tudo já está pronto, tudo já está feito. Quando Jesus Cristo no alto da cruz diz está consumado, Ele quis dizer que a salvação sua já foi efetuada completamente, totalmente e eternamente. Unicamente pela fé em Jesus Cristo, somos libertados do peso do pecado e da condenação. E agora, livres pela fé, nós podemos viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Não para querermos ir para o céu, mas porque nós já temos os céus. Já temos o amor de Deus. Já somos felizes. Estimado irmão e irmã, Jesus nos liberta porque éramos escravos do pecado, permaneçamos livres. Martinho Lutero, com a reforma, ele não trouxe nada de novo, ele não trouxe uma revelação de Deus nova, ele apenas trouxe o que a palavra de Deus sempre afirmou para todo ser humano. Por isso a reforma está baseada em 3 verdades bíblicas fundamentais. Primeiro, somente pela fé em Jesus Cristo nós vamos para o céu. Segunda, somente pela graça de Deus nós somos salvos. Terceira, somente a Escritura ou palavra de Deus é a nossa norma de fé e de vida cristã. Diferentemente da época de Lutero, onde as pessoas tinham medo de Deus, hoje as pessoas não temem mais a Deus e por isso acham que podem viver bem felizes longe de Deus em pecados. Enquanto Lutero ele se preocupava onde ia passar a eternidade, as pessoas hoje em dia só se preocupam com aqui e agora. Ser livre, estimado irmão e irmã, é uma maravilha. Nós livres, porque Deus nos ama e nos salva através de Jesus Cristo, é uma maravilha. Nós não podemos, como cristãos que somos, viver em pecados. Nós agora vivemos uma nova vida. E essa nova vida, o apóstolo Paulo resume dizendo, é Cristo que vive em mim. E Jesus diz assim para nós no Evangelho, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês conhecerão a verdade e essa verdade vai libertar vocês. Sejamos felizes porque mesmo passando por problemas e dificuldades nesta vida, por causa do amor de Deus em Cristo, nós já temos a vida eterna nos céus. Permaneçamos firmes na fé, firmes na palavra de Deus, firmes na oração, firmes no servir e adorar a Cristo junto da igreja, porque um dia seremos chamados para ir lá para o céu. E lá estará o nosso Senhor esperando por nós, pronto para nos dar um grande abraço e dizer, você foi um servo bom e fiel, confiou em mim, me amou, me serviu e permaneceu firme na minha palavra. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor por cada um de nós que somos pecadores. Te louvamos porque o teu amor se mostrou de forma tão concreta por nós, quando Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz e conquistou para nós o perdão, a vida e a salvação. Que nós, ó Deus, permaneçamos firmes na tua palavra, na oração, e juntos da igreja possamos te servir para que mais e mais pessoas sejam libertados do pecado e possam viver uma vida feliz, segundo a tua santa palavra. Que nós tenhamos sempre alegria pela salvação e a tua presença em nossas vidas encha-nos de alegria, de paz, de fé, de esperança, amor. Que nós possamos viver como a luz do mundo e o sal da terra. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra que nos anima, conforta, que nos mostra o caminho certo em que devemos seguir. Que nós possamos continuar firmes a nossa caminhada de fé, porque nós sabemos onde queremos chegar, a vida eterna nos céus. Fica conosco e cuida de nós. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.